Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito de Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos, um poeta do barroco brasileiro, né? Gregório de Matos, digamos assim, em termos de início de literatura brasileira, ele é o nosso primeiro grande poeta. Lembrar que a gente está lá em 1600, né? A gente está no século XVII. Tá bem? Bom, Gregório de Matos, você conhece por alguns apelidos que ele tem. Boca do Inferno é o apelido mais famoso dele. Língua Maldita e Genial Canalha ou Canalha Genial. São três apelidos do Gregório de Matos. E ele ganhou esses apelidos porque o Gregório de Matos ele não tinha muito limite, né? Quer dizer, ele não perdia a oportunidade de fazer uma grande crítica a quem quer que fosse. A gente costuma brincar e dizer que o Gregório de Matos ele perdia o amigo, mas não perdia a piada, né? No caso aqui, a crítica por meio do seu texto poético, tá bem? Gregório de Matos é um autor do barroco cultista predominantemente, né? Embora eu tenha muitos poemas do Gregório de Matos em que você percebe que o jogo ali é conceptista, né? Então, assim, toma um pouquinho de cuidado com esses radicalismos, né? Tem o pessoal que fala assim, Gregório de Matos é cultista, Padre Vieira é conceptista. Não é bem assim, né? Por exemplo, depende do fragmento do sermão do Vieira, você pode ter naquele fragmento um predomínio cultista. Né? Depende do fragmento ou do poema do Gregório de Matos, você pode ter naquele fragmento, naquele poema, o predomínio conceptista. Tá? Então, assim, dá uma característica assim, pelo geral, às vezes pode te prejudicar. Então, presta atenção na sua prova, né? Se você tem um fragmento e ele está pedindo para você avaliar de acordo com aquele fragmento. Então, leia o fragmento. Se tiver muito jogo com figuras de linguagem, né? Então predomina o trabalho com a palavra, aí vai ser barroco cultista. Se predomina o jogo de ideias, aí vai ser o barroco conceptista, tá bem? Mas assim, a grosso modo, né, há um certo predomínio na poesia do Gregório de Matos de tendência cultista, tá? Mas toma cuidado com isso, tá bom? Jogo de palavras, né? Muito, digamos, Gregório de Matos, ele é muito crítico, não é? E a crítica dele às vezes precisa parecer meio velada, por isso também o excesso do uso de figuras de linguagem, né? Que é para às vezes disfarçar alguns pensamentos. Mas digamos que o Gregório de Matos tem esse viés crítico tão intenso que ele acabou sendo, na verdade, vítima, né, da língua comprida dele, né? Dele ter criticado tanta gente importante, principalmente na Bahia, e ter acabado, na verdade, acaba sofrendo consequências por causa disso. Se a gente pensar em termos de literatura brasileira, o Gregório de Matos ele é o primeiro poeta, na verdade, que vai não só apresentar textos com certa qualidade, né, na literatura brasileira, mas também vai ter um certo sentido nacional. Por exemplo, o Gregório de Matos ele é o primeiro poeta a trabalhar alguns termos em tupi na poesia. Né? Pode reparar que tem alguns brasileirismos nos textos do Gregório de Matos. Né? Então, assim, ele é o nosso, digamos, um autor genuinamente nacional nesse aspecto dos termos brasileiros. Bem, bom, além disso, o Gregório de Matos não vai só fazer crítica à sociedade, crítica às instituições fortalecidas, a igreja, no caso, né, aos brasileiros, né, como ele diz, que são umas bestas que estão trabalhando para sustentarem maganos de Portugal. Não é só isso. O Gregório de Matos ele tem também uma avaliação sobre o que é a existência. Tanto que a gente tem tipos de poesia do Gregório de Matos. A poesia lírica, a poesia satírica, né, são as bases. Mas a poesia lírica, você tem, por exemplo, a poesia lírico-reflexivo-filosófica, né? Em que ele vai discutir justamente o sentido dilemático da vida, o que é a nossa existência, né? Como nossa existência é instável, curta e passageira, né? Que és pó, né? É isso, que és pó, né? E ao pó você vai retornar. Quer dizer, a referência bíblica na ideia de que nós não somos nada, né? Nós viemos do pó, ao pó retornaremos. Gregório de Matos vai falar isso em versos. Bem diferente lá do Padre Vieira, que trabalha isso nos seus sermões, que é prosa. Né? Então, veja bem, se pensar em barroco, eu tenho predomínio na prosa barroca do Padre Vieira, o predomínio na poesia barroca do Gregório de Matos. Claro que eu estou falando de literatura brasileira e literatura portuguesa, tá bom? Ele vai falar sobre a falta de zelo, falta de moral, né? A falta de escrúpulos dos indivíduos, vai discutir a nossa existência transitória, vai falar sobre o amor também, quer dizer, ele discute na sua poesia lírica, ele discute assim
assuntos que são muito evidentes na época, muito importantes para a época. E na satírica também, né? Mas na satírica ele vai ter mais esse viés crítico. Já já a gente separa esses tipos de poesia, tá? A gente já chega lá, tá bom? Nunca publicou nada em vida, o Gregório de Matos nunca publicou nada em vida, a poesia dele circulava de mão em mão, cópias manuscritas, por isso que a gente tem, às vezes, de um mesmo texto do Gregório de Matos, pequenas variações. Né? Tem um texto dele que diz assim: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Há uma outra versão que diz: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Então tem uma versão que é trota e tem uma versão que é trata. As duas dão sentido, quer ver? Ó? Goza, goza da flor da mocidade. Então aproveite a mocidade. Que o tempo trota a toda ligeireza, quer dizer, o tempo passa muito depressa. Tudo bem? E imprime em cada flor sua pisada. Quer dizer, olha, ainda tem a ideia da pisada, né? Então a ideia do trote, como se o tempo fosse um cavalo trotando e pisando, né? Deixando as suas marcas. Então cabe o trota. Mas também cabe o trata, né? Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza. Então o tempo trata a mocidade a toda ligeireza. Né? Então o tempo esvazia a nossa vida, a gente envelhece e morre. Então, as duas formas são aceitáveis. Mas por que eu tenho essa versão do trota e a versão do trata? É porque a cópia é manuscrita, né? Você aí, de vez em quando, você faz um A com cara de O, um O com cara de A, um E com cara de I, um I com cara de E, né? Um R com cara de S, e assim vai. Né? Então, por causa das cópias manuscritas. Então, Gregório de Matos nunca publicou nada em vida, e nós temos um grande problema, porque há muitos poemas que parecem ser do Gregório de Matos, mas a gente não tem certeza até hoje se são do Gregório de Matos ou não. Então, digamos que uma edição definitiva da obra do Gregório de Matos a gente nunca vai ter, né? Porque tem muito poema por aí espalhado que a gente nem sabe se é dele, mas parece ser dele, tá bom? Bom, barroco, né, então, os aspectos da morte, da desgraça, da tristeza, o tal do feísmo também vão estar presentes, assim como também os dilemas religiosos, né? Na poesia religiosa do Gregório de Matos, você tem muito essa ideia do Senhor, pequei, e se pequei, perdoa-me. Que é aquela dúvida, aquele peso típico do homem barroco. Vamos dar uma olhadinha nisso, vamos pegar aqui os tipos de poesia do Gregório de Matos. Bom, primeiro, poesia lírica, tá bom? Depois eu falo da satírica. A lírico-amorosa. Na lírico-amorosa, a gente percebe que há dois caminhos do sentimento amoroso ali. O amor que alimenta a alma e o amor que alimenta a carne. Então você tem, tem a tendência sensual e a tendência espiritual. Aí você vai falar, Lu, mas não são aspectos contrários? Sim, mas o barroco é a arte da oposição. O barroco é a arte dos contrários. Então, às vezes eu tenho textos amorosos do Gregório de Matos em que ele diz que amor é atividade sexual, amor é pele, é carne e nada mais. Em outros ele diz que não, né, que o amor alimenta a alma, alimenta o espírito. Às vezes ele faz as duas coisas no mesmo texto. Mas sempre tem predomínio de um ou de outro, tá? Okay? Vai ser mais amor carnal ou mais amor espiritual. Mas às vezes ele dá uma misturada, tá? Então você tem dois elementos, né, díspares na obra amorosa do Gregório de Matos, porque, na verdade, ele é um poeta do movimento barroco, então essas contradições têm que aparecer, tá bom? Com relação à figura feminina, né, assim como ele trabalha o amor sexualizado e o amor espiritualizado, a mulher também. Então a mulher, às vezes, ela vai ser espiritualizada, idealizada, perfeita, doce, meiga, praticamente angelical. E às vezes não, às vezes ela é sensual, né? Às vezes ela é mais carnal, mais material, inclusive mais explorada materialmente também. Tá? Então você tem os dois caminhos também para a figura feminina na poesia do Gregório de Matos. Tá bom? A poesia sacra, né? É barroco. O homem barroco ele tem dúvidas, ele tem medos, né? Então aqui há uma ideia muito frequente de que, Senhor meu Deus, eu pequei, né? Então se eu pequei, me perdoa. Então é a consciência do pecado e o pedido de perdão. Às vezes ele negocia com Deus, né? Ele negocia com Deus, ele fala assim, olha Deus, pode ter fim o pecado no universo, porque o pecado é mortal, o pecado é humano, mas o perdão jamais terá fim, porque o perdão é divino. Então, Deus, nós homens pecamos e o Senhor perdoa. E quanto mais nós pecarmos, mais o Senhor estará empenhado em nos perdoar. Né? Ele quase está dizendo para Deus o seguinte, olha, a gente peca para o Senhor ter o que fazer.
né? Se a gente não pecar, você não vai ter nada para fazer, então faz assim, a gente vai pecando, você vai perdoando. Nós fazemos a nossa parte, o Senhor faça a sua, que é perdoar, né? Quer dizer, é quase uma intimação, uma negociação com Deus, né? Faça a sua parte, porque a gente faz muito bem a nossa, que é pecar, tá bom? Agora, há outros textos em que ele diz que o homem é insignificante frente a Deus, né? Nós não somos absolutamente nada, né? Senhor, meu Deus, pequei. E não pequei pecado de vossa alta clemência me despido. Mas ele tem certeza de que mesmo sendo pecador, Deus vai perdoá-lo. Porque Deus perdoa seu filho. Tá bom? A poesia encomiástica é a que menos interessa pra gente, né? A poesia encomiástica é a poesia em que ele brinca com a palavra. É aquela, tem um texto bonitinho, você pode olhar lá na sua coleção, em que ele desmonta a palavra para você brincar de ligue-ligue com as palavras. Mas também a poesia encomiástica vem, aliás, o termo encomiástico vem de encômio. O que é encômio? Encômio é elogio, louvor. Então a poesia encomiástica é essa poesia para elogio, para louvor, né? De alguém, de uma autoridade, para puxar saco de alguém também, pra falar de uma festa também da Bahia, né? Então assim, é a que na verdade menos interessa pra gente em termos de vestibular, tá bom? E a poesia reflexiva filosófica é a tipicamente barroca, com as incertezas do homem barroco, né? Em que o Gregório de Matos ele coloca pra gente lá, né, que nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então o mundo é uma inconstância, né? O sol nasce e morre, depois da alegria vem uma tristeza, né? Quer dizer, o mundo ele vive, aliás, a única certeza que ele tem nesse soneto é de que as coisas no universo são realmente inconstantes, tá? Um outro texto é aquele que eu acabei de comentar, né, quando eu falei do Trota, goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra cinza, pó, sombra, nada. Então, olha, o tempo passa muito depressa. Então, já que o tempo passa muito depressa, aproveite a mocidade antes que você se torne o quê? Terra, cinza, pó, sombra, nada. É interessante esse último verso, porque ele diz que você será cada vez mais menos. Terra, cinza, pó, sombra, nada. Tá vendo? Ele vai intensificando o menos que você será. Porque terra é mais do que cinza, que é mais do que pó, que é mais do que sombra, que é mais do que nada. Né? Então, você será cada vez mais menos. Tá bom? Então, aí ele está falando, né, que o tempo foge e a gente tem que aproveitar a vida. Então, na reflexão filosófica, ele vai bem por esse caminho, né, das incertezas do homem barroco. Esses são os tipos de poesia lírica, tá? Amorosa, encomiástica, sacra e reflexivo-filosófica, tá bom? E aí eu tenho a poesia satírica do Gregório de Matos, em que ele vai detonar toda a sociedade baiana. A gente costuma dizer que ele é um cronista em verso, né? É como um cronista de hoje em dia, só que ele escreve em versos as suas crônicas, né? A satírica é a que deu fama ao Gregório de Matos, inclusive os apelidos, né? Boca do Inferno, Língua Maldita, né? A satírica que dá essa, digamos, essa fama ao Gregório de Matos. E a satírica não é só uma poesia de crítica muito mordaz, mas também é uma poesia que tem termos grosseiros, palavrões, né? Termos obscenos, tá? É uma poesia mais... Na poesia amorosa, que ele trabalha a sexualidade, também tem as obscenidades presentes lá, tá? Mas aqui é aquela obscenidade mais voltada para as questões cruéis da crítica dele em relação à sociedade, tá? Bom, quem ele critica? Tá aí uma listinha para você. Vamos lá. A fidalguia barroca, tá bom? Vai ser alvo dele. Os políticos, os letrados, as pessoas que comandam a Bahia, os governadores, portanto, né, baianos. Vai criticar também alguns rituais tradicionais, festas, procissões, muitas vezes que levam as pessoas a serem enganadas, né, ou iludidas que está tudo muito bem. Né. Vai falar das comadres, das intrigas, das fofocas. Né. Vai falar da igreja, né, vai atacar duramente os padres que, na verdade, não respeitam muito o voto de celibato clerical. Né. O padre seria um perigo para algumas moças virgens na época, segundo o próprio Gregório de Matos. Quer dizer, na verdade, assim, ele ataca todo mundo, tá? Caiu da boca dele, merece crítica, ele critica. E o que é mais curioso é assim, ele critica todo mundo, amigo ou inimigo, tá? Ele critica quem ele acha que merece a crítica. Então ele não tem, digamos assim, porque é meu amigo eu não vou criticar. Não, não, é meu amigo, errou, eu vou criticar. Tá? Não é meu amigo, eu vou criticar do mesmo jeito.
tudo bem? Então, assim, ele é muito democrático na sua crítica, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios, pega o seu caderno aí, vamos lá. Textinho do Gregório de Matos aqui dizendo: quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou de redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Você reparou como ele inverte os termos da oração? Isso causa uma grande dificuldade de entendimento imediato, né? Inverter os termos da oração. Mas ordem direta, sujeito, verbo, complementos verbais. Né? Se eu mudo a ordem disso, eu já tenho uma inversão. Tá bom? Isso dificulta muito o entendimento. Vamos lá. Primeira questão. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por visão cética sobre as relações sociais. Não é? Se você observar, ele está falando justamente sobre um aspecto, claro, que é um governo tirânico. Né? Preocupação com a identidade brasileira, não. Crítica velada à forma do governo vigente, sim, que é esse governo tirânico ali, tá bom? Portanto, questão número 1, letra C de coração, certo? Questão número 2 e 3 sobre um soneto do Gregório de Matos. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser anjo, isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica, flor e anjo, florente em quem, senão em vós, se uniformaram. Então, reparem, ela é anjo no nome e angélica na cara. Tá? Então ela tem nome de anjo, tem cara de anjo. Tudo bem? Continua. Quem vira uma flor, uma tal flor que a não cortara de verde pé, da rama florescente. E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara. Quem, aí eu repeti, né? Vamos desconsiderar isso aqui, porque isso aqui está igual a isso aqui. Eu repeti, esqueci de cortar, acontece. Vamos terminar lá embaixo. Lembra que isso aqui é um soneto, 2 quartetos e 2 terceiros, tá? Então, lá, coloquei de excesso. Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Então, se ela é um anjo que me protege, ela tem que me livrar do azar, dos diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, ela é um anjo que tenta, ela é um anjo da tentação e não da proteção. Então, ao mesmo tempo que ela é anjo, é pura, ela é demoníaca, ela é sensual. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha comigo na questão. Quais as metáforas que constituem o núcleo do texto? Indique o seu campo semântico. Anjo e flor, né? São as duas metáforas que a gente tem. Anjo remete ao aspecto espiritual, angelical, né, da mulher, e flor aqui remete à materialidade do amor, né, a flor perseguida para a concretização do amor, tá bom? 3. Nessas metáforas há jogos antitéticos? Sim, né, porque um é espiritual, anjo, e o outro é material, né, que é a flor ali, a flor perseguida. Tá certo? Então, a flor é o aspecto material, é o alvo desejado, né? Para que a sexualidade se concretize, tá bom? E ser anjo é o aspecto espiritual. Então, tem essa oposição, sim, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios da coleção? Vamos lá. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, quem um peito a brasas escondido, tu quem um rosto corre desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas ai que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu acho interessante aqui. Notem que ele usa um recurso, uma figura de linguagem que a gente chama de quiasmo. Tudo bem? O que é um quiasmo? O quiasmo, reparem aqui, vamos pegar. Incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tá vendo? Ó. Então eu vou fazer assim, eu vou juntar fogo com fogo, água com água.
tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui incêndio, fogo, certo? Fogo, tá aqui. Então juntamos os dois, certo? Aí depois eu tenho aqui, deixa eu mudar de cor aqui a minha canetinha. Olha, você tem aqui, depois eu tenho água, certo? E aqui eu tenho água, tudo bem? Então eu vou juntar água com água, tudo bem? E vamos lá, voltar pro meu vermelho. E aqui, fogo com fogo, certo? Repara que a gente está fazendo um X entre os versos, na hora que a gente está ligando os termos lógicos. É esse X que a gente chama de quiasmo, tá bem? Quer ver outro quiasmo? Aqui embaixo, ó, lá no finzinho. Como quis que aqui fosse a neve ardente. Então, neve, tudo bem? Água, certo? Permitiu parecer-se a chama fria. Então, neve fria, certo? Tudo bem? Então, vou mudar aqui de cor pra gente ver o outro. Aqui eu tenho ardente, tudo bem? E chama. Tudo bem? Então, se a gente for ligar os termos lógicos, opa, essa chama aqui, eu deveria ligar a essa ardente aqui. Tudo bem? Então, ó, vou ligar. Vamos mudar de cor pra gente fazer a união dos elementos aqui, né? Ó, quente com quente, frio com frio. Tá vendo? Eu fiz um X. E se eu faço um X, isso a gente chama de quiasmo, tá bom? Que é um recurso muito usado pelo pessoal do barroco. Uma olhadinha comigo na questão. O texto pertence a Gregório de Matos e apresenta todas as seguintes características: trocadilhos, predomínio de metonímia e de símiles, dualidade temática, sensualidade de resfriamento, antíteses claras, dispostas em ordem direta, tá? A ordem ali, a inversão é um elemento tradicional do movimento barroco, tá bom? B. Sintaxe seguindo a ordem lógica, de novo, a ordem lógica, a ordem direta do classicismo, não serve. D. Dualidade temática da sensualidade do resfriamento, construção sintática por simetrias sucessivas, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem ao paradoxo. É isso, tá bom? Então, letra C responde a 51. 52. Aí a Angélica de novo, né? Anjo no nome, Angélica na cara, isso é ser, flor e anjo juntamente. Você já conhece esse texto, né? Então, vamos dar uma olhadinha na questão 52. Antítese e síntese de elementos contraditórios caracterizam o pensamento do homem barroco. O poema acima de Gregório de Matos evidencia o relacionamento amoroso marcado por tensão de elementos opostos. Deste poema indique um par antitético. Né? Ela é um anjo que tenta e não guarda. Olha a antítese. É o anjo da tentação e não da proteção. Né? Então, é o lado demoníaco e não o lado sagrado. Tá bom? E o item B, uma expressão síntese. O fim, né? O último verso. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Né? Esse último verso, ele, na verdade, traz pra gente ali ó, o arremate do que ele vinha desenvolvendo antes. É a chave de ouro. Tá certo? Tudo bem? Bom, é isso, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. A gente se vê em breve, tá? Beijo. Tchau. Cuidem-se.